Hoje, no Pesadelo na Cozinha. Figueiredo, cebolado, manda. Você acha que isso aqui é apresentada? Isso aqui é comida de cachorro. Olha essa chapa suja. Meu Deus do céu. Ó, o papel higiênico e a farofa do lado. Isso não é culpa minha. O pessoal que não organiza. Isso aqui é culpa da Josi. O bonito falando que dava conta sozinho. Nossa, Ficou com uma raiva de ele não assumir nenhuma bronca pra ele. isso aqui não é uma cozinha. O que é isso aí? É banheiro? Aqui é tudo mais limpo, é mais organizado. Você é maluco, cara. Você deve ser preso. A culpa não é só minha! É como ele quer, Se sua funcionário que eu peço, Não, senhor, é sua culpa! não é só minha! Você cala a boca! É no coração do Bexiga, um bairro de São Paulo com sotaque italiano, que Álvaro e Juliana resolveram investir no projeto de vida de ter uma cantina. Meu nome é Juliana, eu sou nascida aqui em São Paulo e sou dona do restaurante e cozinho também. E faço administração também junto com o Álvaro. Mais grosso, amor. Ô Álvaro, sai de cima de mim! Aí eu vivo nessa pilha aí de nervoso. Meu nome é Álvaro Ramos Joaquim. Sou também conhecido como Cachorrão, como Baiano. Sou aqui natural de São Paulo mesmo. E aí, cachorro? Beleza? Já trouxe mais outro aí. Aí, já trouxe mais outro, Valeu, cachorro. Você é baiano, você é igual eu. Você paga, né? Você não esquece, né? Álvaro e Juliana estão juntos há 11 anos e têm 3 filhos. Eu conheci o Álvaro, eu tinha 18 anos para 19, trabalhava para ele, que ele tinha uma gráfica na época. Depois do casamento, a gente teve umas dificuldades, já estava com 2 filhos pequenos. Aí eu sei que a Ju inventou que ela ia fazer as marmitas. Quando viu, a gente estava vendendo quase 100 marmitas. Só que aí depois a Ju não quis mais, porque nesse tempo aí eu também estava bebendo muito. Aí teve a oportunidade da gente vir para cá. O restaurante hoje significa tudo para mim, sai tudo daqui, a nossa vida é feita em torno do restaurante. O buffet a R$ 17,00 e os PFs a R$ 10,00 não são suficientes para manter o negócio. Assim, Álvaro e Juliana tiveram que voltar a vender marmitas. Hoje em dia o que a gente trabalha mais é o Marmitex, só que o Marmitex não dá muito lucro. A gente trabalha para pagar a conta, para pagar os funcionários, quando consegue pagar, porque é muito difícil, às vezes a gente divide em 2 vezes e não consegue equilibrar. A equipe de Mama Júlia inclui ainda as atendentes Josi e Carol, o ajudante Lê, o chapeiro Itamar e a cozinheira Nete. Mas as relações entre eles nem sempre são muito amistosas. A mais folgada aqui é a Josi. Tá aí parada aí sem fazer nada, não sobe pra cima pra pegar os pratos, meu, dá licença. Diretamente com ela. Com alguns funcionários eu me dou bem, com outros já não. Não, esse não foi ainda, as mulheres estão esperando. Fígado. Ela é folgada, quer mandar em mim. Aí é a Carol que tá tirando, não sou eu. É dela. Esse daqui é meu. Eu trato direto, não tem dia certo, porque ela é muito chata. Pode fazer a porção inteira, não é pra fazer pela metade. Ninguém vem pra comer metade do contrafilé. É o contrafilé inteiro. Vai ajudar a vender! Tem hora que a gente não tem nem controle total sobre a equipe, entendeu? Mando limpar ventilador, ninguém limpa. Já fiz a minha. Deixa essa merda suja pro cliente não voltar. Tudo bom, minha princesa? Tô aqui, viu? O Álvaro, como chefe, é uma boa pessoa, né? Mas às vezes ninguém atura ele, ninguém aguenta. Vamos, galera! Chegou o que manda, né, Ju? Bom, beleza. Que c... O Álvaro fica nervoso, às vezes ele não se controla, solta até uma palavra mais grosseira e acaba gerando uma confusão. E aí eu tenho que vir para apaziguar. Mas os problemas do lugar não estão apenas nas questões pessoais. O buraco do Mama Júlia é bem mais embaixo, na cozinha, que fica no porão. Lá é muito calor mesmo. Você coloca um pano no congelador e coloca assim na testa pra esfriar mais um pouquinho. Parece mentira.
O acesso da cozinha também não tá legal, porque os funcionários descem correndo, às vezes caem, todos nós já caímos, eu já caí. Se a gente cai mesmo. Tem 1, 2, 3. Caí com uma cuba de lasanha. Eu fui pra casa toda cheia de lasanha. Tem uma caixa lá que ela transborda, às vezes vaza o esgoto e fica com mau cheiro. O cheiro até sobe pro salão e acaba espantando os clientes. E aí, ó, problema sério. Nesse cenário desesperador, Jacan terá que se desdobrar para salvar o restaurante. E eu tenho até medo de quando ele chegar aqui. Acho que a gente vai aprender muito e vai salvar o nosso restaurante, que tá quase mortinho. Jacan vai encarar um novo desafio em um bairro de São Paulo que é muito conhecido por sua tradição gastronômica. Esse bairro é o Bexiga, muito famoso para as cantinas italianas. Estou procurando um restaurante chamado Mamma Giulia. Você já ouviu falar desse restaurante? Não. Mamma Giulia? Não, nunca vi Um falar. nome bonito. É. Mas se as pessoas me chamam, eu queria ter um problema. Vamos ver se dá para resolver. Obrigado, merci beaucoup. Jacan chegou? Ai, caraca! Olá, tudo bom? Bom dia. Muito Como prazer, vai? sou a Josi. Como? Josi. Tudo bom, Josi? E ele começou a me chamar de Josi. Vindo dele, o nome é chique, lógico. O que você faz aqui, Josi? Eu sou atendente. Como vai? Só para curiosidade. Me mostra o jogo. Sensação que o bicho ia pegar. Olha a gordura em cima dos ovos. Tem um até quebrado. Eu não vou comer ovo aqui, não. Começou. Cadê os patrões? O Álvaro foi vender as marmitas. A pacote aí? Tá. Posso chamar ele? Esse buraco no teto lá. É, eles colocaram aí para arrumar, né? Fiz um buraco um pouquinho maior que precisava, né? Ju, sobe aqui rapidinho. Tô assim com o coração saindo pela boca já. Bom dia. Como vai? Sou o Jacan, tudo bem? Prazer, Juliana. Você é a Mamma Júlia? Mas você é só a Juliana. A mamá não tem nada de mamar aqui, né? De início a gente tentou fazer uma casa italiana e não conseguimos. E acabamos indo para comida caseira. Quanto tempo que tem esse lugar? Aqui tem 1 ano e meio. Você reformou um pouco? Nós reformamos, eu que pintei as paredes. Aqui você botou tinta? Sim, eu sei que ele vai falar de muita coisa, então bastante medo do Jacan. Olha, esse restaurante não tem nenhum nome. O único lugar que tem o nome é no chão. As pessoas pisam em cima do seu nome. Que é esse plástico lá na coafa que está saindo? Para não cair o óleo no todo. Se pinga óleo, porque a coafa está suja. Você passa em frente do seu restaurante, você olha essa parede, você olha seu chão sujo. Tem vantagem de entrar? Aquilo já me derrubou ali na frente mesmo. Eu quero ver o cardápio. Eu não tenho cardápio. Como que não tem cardápio? A gente tem poucas opções de pratos, então a gente mesmo fala. Tem um folhetinho também. Serve 16,90. Isso. Prato rápido, contrafilé com frita, arroz, feijão. Eu vou criar isso, um contrafilé. O ponto. Tá, ótima licença. Um contrafilé com fritas, por favor. Já acabou comigo sem nem entrar no restaurante. Picadinho, eu vou querer experimentar também. Filho de frango, você não anota? Não precisa? Porque a bisteca também. Ju, ele vai querer um picadinho, filé de frango e bisteca. Estou imaginando um restaurante lotado aqui, a menina tirando as comandas desse jeito. Deve ser um caso enorme. Olha o espelho, está cheio de neblino. Imagina lotado aqui, deve ser um inferno. Obrigado. Isso é o contrafilé? É. Ele vem com feijão, não? Licença, ó. Bisteca e o filé. Feijão, farofa, frita, salada. Tá faltando o feijão e a farofa. Farofa. Juliana, cadê o feijão? Já tá indo. Bom, a apresentação é muito feia. Eu pedi o ponto. É muito passado, muito. Os feijão são muito aguados. Eu achei ele fresco. Pra gente tava normal. Falta um picadinho, já vai Essa ser. bisteca é muito seca.
Somela de sapata. O frango deve ser a mesma coisa. Mesma coisa. Feijão são muito aguados. Alguns é frio, tudo sem gás, tudo passado. A farofa não é uma farofa, é uma farinha morna. Ju, ele falou que o feijão tá aguado e a bisteca tá parecendo sola de sapato. Todo mundo gosta, eu falo bom. Isso aqui que é? Doce. Mas eu nem comia picadinho. Ele não quer doce agora. Ele podia comer o doce, né? E esquecer as comidas. Arroz, os mesmos feijão. Não, é outro. Esse é pequenininho. Isso, Ó, olha a gordura aqui. é bastante. Pode chamar Juliana. Ju, pode subir, por favor? Ai, de novo. Oi. Não tava bom? Não tem nada de bom. Também era 10 reais, né? Não tinha fazer comida boa. Todo mundo gosta, o pessoal gosta da comida. Deve ser cheio, todo dia almoço e jantar. Tem fila na rua. Não tem. O Jacan não é dono da verdade também. Ele tem que compreender também que a gente fez aquilo que a gente podia. Tem uma coisa aqui, você falou, eu vou impressionar o Jacan. Uma panqueca, Vamos ver. licença. Eu não tenho certeza. E quer um prato pra ficar impressionado. Não tem. Eu acho que eu vou mandar um filé parmegiana. A barriga tá fazendo isso. Filé de frango parmegiana. Agora é mais italiano. É para me surpreender. Um filé de frango com queijo em cima, é esse? Com queijo e molho. Fala que isso aqui é uma pode falar direito, pode descer embaixo. Fala que é molho de tomate em lata com frango com queijo em cima. Faz tempo que não me surpreende com isso, tá? Pode dar tudo isso, já falou a brincadeira, já cansei. Essa comida já com dor de barriga. Ele falou que isso aqui é uma que ele não é trouxa. Eu achei o Jacan um pouco enjoado. Ele poderia ter sido um pouquinho mais maleável. Chegou a minha hora, meus doces. Se ele não gostar, vou embora. É você que faz? Se tiver bom, é. A abóbora é equilibrada, não é excesso de açúcar. E a banana tem muito bom gosto de banana, é muito bom. Ele tem um crocante dentro que é muito agradável. Então a única coisa boa que tem aqui é isso aí. Depois de tanta coisa ruim, eu acho que eu mereço um aumento depois desse doce tão elogiado por esse cara. E de repente, para a surpresa de Jacan, Álvaro, marido e sócio da Juliana, chega da entrega das marmitas. Quem é você? Eu sou o Álvaro Ramos, o cachorrão. Sou o dono aqui do restaurante. Ah, eu sou dono daqui. Por que cachorrão? Não... Porque eu chamo o povo de cachorrão. Oi, cachorrão, tudo bem? Aí o pessoal ficou falando que meu apelido é cachorrão. Você acha que é uma coisa bonita, cachorrão? Eu gosto, eu acho bonito. Se você tá duro, o seu cachorro tá do seu lado. Se você tá bêbado, o cachorro tá do seu lado. Se eu chamo a pessoa de cachorro, eu não tô desmerecendo a pessoa. Eu tô falando que ela é minha amiga. Estou aqui no seu restaurante, você não está aqui para me receber. Tava lá na obra vendendo as marmitas. Vende muito? Vendeu tudo. O que você achou da degustação? Eu não chamo isso de degustação, é uma palavra de prazer a degustação. Isso aqui foi um inferno. Eu achava que o Jacan ia gostar de tudo. Eu fiquei muito surpreso. Agora que encontrou o cachorrão, Jacan pode partir em reconhecimento de território no Mama Júlia. Que isso? Olha isso aí. Eu falo todo dia pra limpar. Se fala por ninguém. Eu mando o pessoal organizar tudo aí, o pessoal que não organiza. Meus funcionários não fazem o que eu peço. Ele que tá botando a culpa tudo na gente. 4, 6, 7, 8, 9, que deve ser de forno do buffet. E cada coisa aberta deve ter a variedade em cima. Isso aqui é culpa da Josi. Isso não é culpa minha. Já você não viu isso, você não viu aquilo, tudo sou eu. José, parece sua culpa tudo isso? A gente sempre tira, mas quando tá assim pouco, ele pede pra deixar. O que é isso aqui? É um respiro da cozinha. Tem uma cozinha embaixo? Tem uma cozinha embaixo. Então eu quero falar que as pessoas que pisam aqui, vai cair embaixo da cozinha, é isso? Estou vendo o feijão.
Gente, olha a sujeira. Na verdade, também é culpa da Josi, porque a Josi que é responsável aqui do salão. Ai, meu Deus, socorro. Isso aqui não foi limpada faz anos. Tem um cheiro ruim que sobra. Não tô sentindo, não. Olha o cheiro de mofa que está subindo. Não, lá tá tudo limpinho. Gente, se você me falar que isso aqui é limpinho, você pensa que eu sou um idiota. À medida que vasculha todos os cantos do lugar, Jacan faz descobertas apavorantes. Que isso? Não, mas espera aí. Os clientes vêm aqui, sentam aqui e dá para ver isso? Mas você é maluco. Mas se você ver direito, você vai ver que tá tudo mas eu limpo. vou ver direito, que vamos tá ver tudo, direito. que não tá também do jeito que Vamos você tá ver falando. direito. Ó. Não, mas isso aqui é muito normal, isso aqui. Essa bicicleta é normal. Isso aqui é normal. Isso aqui é normal. É, isso aí não pode, era pra ter Não, jogado é normal, ontem. é normal, é normal. Coisa normal dentro de um salão de restaurante. Negócio da GM, da comida, junto com os sapatos, junto com os talheres dos clientes, dentro de um negócio muito limpo, papel higiênico, é a farofa do lado. Ah, vai muito bem junto. Nossa, esquece. O que foi? Tá saindo treta já fala do Jacan de alto. E a escada dos pintores. E com isso aqui. Vem, Giovanni. Não vou, não. Você tem um amigo em Guarulhos que tem um restaurante chamado Pé de Fava? Congelado, tudo aqui é mantido na higiene. Isso aqui não tem validade, não tem dado, bisteca de porco. Um borão não congela, não se congela um borão. Demora para congelar. Eu não sabia que eu ia passar por isso não, viu? Fica difícil pra mim, Jacan, tomar conta de tudo isso sozinho. O Bonito falando que tava conta sozinho. Ficou com uma raiva de ele não assumir nenhuma bronca pra ele. Cuidado com a escada, Por quê? porque ela escorrega, todo mundo já caiu aí. Existe adesiva que a gente cola para não cair. Dentro da escada que vai na cozinha. Nossa. Ah, não, gente. Não, só que estou vendo daqui. Isso aqui não é uma cozinha. Cuidado, cuidado. Eu morrendo de medo dele cair. Segura no corrimão, eu mandei limpar. Segura o cormão, mandei limpar. Você não tem vergonha de fazer isso? O cara é nojento também. Mandei limpar o corrimão só pra ele e ele não pegou no corrimão. Mas aqui, essa parte aqui não é cozinha. A cozinha é daquele degrau pra lá. Aqui é uma área de... Uma área que você deixa as coisas. Nunca viu uma área? Não tem uma área na sua casa? Aqui é tipo uma área. Não, minha a cozinha é pra lá. não. Minha casa não tem isso, não. Eu acho que nem no inferno tem isso. Será que Jacan está preparado para o que o aguarda lá embaixo? Que é isso aí? Foi lavado hoje aqui, ó. Tá tudo branquinho. Ele viu um dos buracos. E o buraco não estava limpo. Ele vomitou de verdade. Eu fiquei passado. O que é isso aqui? É banheiro? Não, é só uma caixa de gordura. Choveu tanto, aí encheu aquela caixa lá de gordura e o cheiro na cozinha agora tá insuportável. Já teve vez de entupir o encanamento e ter que trabalhar com máscara porque não aguentava. Eu pensei que já vi o pior de tudo. Eu não consigo ficar aqui. Pode vir conhecer, você vai gostar. Aqui é tudo mais limpo, é mais Eu organizado. sei maluco, cara. Só ali que é Só uma ali área, conhecer, eu vou é só gostar. uma área. Você vai gostar sim. É nojento. Você é um rato. Eu não sou rato, eu sou um cachorro. Você é um rato. Eu sou Você um é um cachorrão, rato. Você é não um sou um rato. Você deve ser preso. A cozinha aqui tá toda regular, tá toda em ordem, tudo limpo. Você quer que eu chame o fiscal agora? Eu comendo uma viatura aqui? E vamos ver quem vai ser preso.
Eu não tenho sangue de barata e eu não aguento mais o Jacan. Se eu for preso, os funcionários tudo vai junto, que a culpa Não, você vai presa com sua mulher! E cala a boca! A culpa não é só minha! É culpa de quem? Se Sua for funcionário que eu peço, Senhor, é sua culpa! não é só minha! Eu nunca vi de minha vida! É um lixo, é um negócio de porco! Olha isso! Aqui é a nossa despensa. A gente tá sempre limpando as coisas aqui. Como? A batata estava podre. Como não tem ventilação, então os alimentos normalmente ficam podres de um dia para o outro. Isso devia ser alguma que tava só no meio dali. 2, 3. Mas isso é culpa do povo, que eu mandei Olha o limpar. cheiro que eu falei que está fedendo lá em cima. É o cheiro de batata podre. E a gente fala pro Álvaro, as coisas não duram, a geladeira não tá funcionando. E aí ele compra numa quantidade grande para economizar no valor, mas e quer que a gente use no estado que dá, e não é bom. Olha as panelas, gente. Eu nunca vi um fogão desse. A gente tá sempre higienizando. Tá higienizando aí? Tá higienizando aí? Tá Não, isso higienizando aqui aí? não é nada não, foi só a panela que explodiu, mas isso não é sujeira. é uma panela Isso é explodiu. feijão, não é nada. sujeira. Mas sabe o que você é? Você é um palhaço. Eu não sou palhaço não. Se você for ver bem, não tá tão ruim assim não, Jacan. Meu filho, esse aqui, meu filho, só bota a mão em cima disso e depois vai beijar teus filhos. Mas isso a culpa não é minha. Você só manda fazer? Você é a culpa de nada. Você não tem culpa de nada. Então vai embora. Não sei o que você está fazendo aqui. Eu devo fechar esse lugar, gente. Eu não sei se eu volto ou não volto. Eu não sei. Mas se eu vou, vai precisar me limpar esse restaurante, me limpar essa cozinha, tirar esse cheiro, você levantar as mangas, trabalhar. Eu trabalho todo dia. Eu sou um dos que mais trabalha aqui. Por favor. E vocês? Você devia ter vergonha de trabalhar com esse homem. Eu não sei o que vai ser da nossa vida se o Jacan não ajudar a gente. Ele não vai voltar, não. Pô, eu falei pra vocês, mas eu achei que ia estar tudo certo também. É que você só quer mandar fazer? Levanta a manga aí e faz também. É muita pressão pra cima da gente. É, você tá jogando a culpa em cima de todo mundo também. Tudo que é meu, eu assumo. Mentira! O que você assumiu pra você? Nada! Eu não paro aqui. E o que você tá fazendo? Tô coordenando vocês. Pode vir, vamos lá ajudar a limpar a cozinha, a sua área. Eu pensei que eu já vi muita coisa, muito lugar sujo na minha vida. Mas lá, eu nunca vi isso. Horrível. Eu preciso conversar se a gente vai continuar esse programa ou não. Porque realmente eu não tenho vontade de continuar não. Porque o que eu vi lá embaixo, isso aqui é o pior de tudo. Que m***. O Jacan é folgado, jogou a batata podre no meu pé. O cara fala que é francês, mas se é francês tem que ter educação. Só nervoso, todo dia, toda hora. Você tá fumando aqui dentro, não pode. Sai do todo. Nossa, é difícil, a gente fala todo dia, todo Não dia. posso ficar aqui então. Fumando não. Só há um jeito para limpar um pouco a barra do Mama Júlia e impedir que Jacan desista de sua missão. Mandei lavar essa escada e ninguém lavou. Nossa, subiram o lixo e sujaram todo dia a minha parede. Ah, que aí viu? Vamos, gente, vamos todo mundo ajudar. Ninguém quer fazer a faxina, ninguém quer limpar. Tem que dar uma acelerada nisso aí, porque A se gente o acabou Jacan... de arrastar aqui o fogão, meu bem. Mauro, se fosse pra falar e fazer, era bom, mas só fala. Tá me esperando? Não, tava tomando um café. Já arrumei lá o que você pediu. Esse chama de limpeza? Não, a gente ainda tá terminando de organizar tudo. Então tem certeza disso? Sim, eu sou baiano, eu não minto. Você é baiano? Sou e não sou. Eu nasci aqui em São Paulo, mas Então você mente. mais ou menos. Tipo, eu sou baiano porque minha mãe é baiana, então eu sou baiano. Você é mais malandro que outra coisa. Mas na limpeza não tem malandragem, não tem fuque-fuque, não tem nada.
Mas a gente se esforçou aí. Olha isso aí. Não, mas essa aí é a parte do Itamar. Isso aí não é culpa minha. A limpeza não é que tem que fazer. Eu apenas tenho que ficar aqui na frente, na chapa, na copa aqui, mas não é comigo. Feito salada, bem montado. Bem bonito. Ninguém mexer, ninguém deu um retoque. O arroz cheio de bula. Olha aqui, olha aqui. Isso é tudo coisa da Josi. A Josi não é dedicada não, igual a Carol. A gente só faz mesmo o nosso trabalho. Mas você que pode fazer, do lado de fumar em frente, tomando café, puder vir aqui, dar uma mexida. Você acha que vai conquistar cliente com isso? Então vamos ver a cozinha embaixo, como que ela fica. Tem que pôr alguma coisa nesse buraco aí, tem? Põe um piso aí. É sujo pra c... Não, lavou tudo aqui agora. A gente não tem a mesma noção da limpeza nos dois. Mas fechou o esgoto. Sim. Virou uma discoteca lá no fundo. É uma lâmpada que tem que trocar. Porque tá sempre de óculos de sol. Eu nunca vi um cara com óculos de sol dentro de uma cozinha subsolo. Você parece um tenente do Pablo Escobar. Ele quer trabalhar com óculos escuros? Não tem condição, a gente tem que olhar o cliente no olho. Em meio a tanto desentendimento e lavagem de roupa suja, os clientes começam a chegar ao Mama Júlia. Senta aqui. Então, são 2 fígados, só pra me confirmar. E um picadinho, certo? Vou querer um frango ao molho, filé e bisteca, tá? O bisteca que faz em cima? É. Tem um picadinho. Deixa a comanda aqui, Carol. Mas aí eu tenho que ver o Não. Você faz tudo então com 2 comandas. Porque aí fica uma aqui, a gente termina de fazer e sobe a comanda. Tá bom, Álvaro. Calma. Obrigado. Isso aqui é uma comanda? Meu pai trabalha com gráfica. Aí ele dá pra gente o rascunho pra gente usar de comanda. E tem número de mesa? Não. E como é que você fecha as contas? A pessoa vem no caixa, geralmente a gente já sabe de cabeça, mas quando não lembra a gente pergunta. Já ganhou dinheiro aqui? Aqui não, a gente tá sempre devendo. Tá difícil pagar funcionário, tá difícil pagar aluguel, a realidade é essa. Qual que é o nome da senhora? Meu é Diva. Diva? Eu quero um compra. A minha pediu um caminhão. Eu quero, mas ela é dela, o meu é meu. Dela é dessa senhora. Até deixar o papelzinho pra gente saber onde é. Faz esse aqui, ó. Esse bem passado, 2 contra o ponto. O ponto é não assado demais. E o fígado, bem passado o fígado, por favor. E você faz o que aqui? Eu coordeno, né? Eu vejo as necessidades, tipo chefe. Eu coordeno, é difícil. Vou ver se o pessoal precisa de alguma coisa lá em cima. Não faz nada, na realidade. Você é o cachorrão mesmo. Aqui na cozinha me ajuda, né? Não, Ele não quer descer? difícil. Ele nem vem aqui porque é muito calor. Desce de manhã, dá bom dia e sobe. Ô, minha amiga! Falei, meu amiguinho. Eu tento fazer amizade com meus clientes para eles estarem comigo. Ô, minha linda, tudo bem? Porque talvez se eu não tivesse esse meu jeito descolado, isso aqui não estaria nem aberto hoje. Também não acho que o restaurante tá vivo só por causa dele. Eu trabalho pra caramba. Quantas pessoas passam por dia aqui? 30, 40 pessoas, no máximo. Fecha que horário? 4h30 da tarde. Não abre à noite? Não. A gente tentou abrir com pizza, não conseguiu. E aí, pra abrir à noite, precisa da cerveja. O pessoal gosta de cerveja gelada e a gente não tem a geladeira também. Enquanto o Mama Júlia enche de clientes, Jacan encontra mais sujeira debaixo do tapete. O que essa máquina de lavar a roupa está fazendo aqui no cantinho? Era pra lavar as toalhas. Mas aí a máquina quebrou, não tem como subir pra arrumar, porque na passagem não sobe. E se eu passo na porta, essa máquina passa na porta. Nada sobe, a geladeira tá lá quebrada e também não sobe. Esse galão de água, esse saco de lixo, não passa na porta. A chinela passa. também. Isso passa. O ventilador também. Essa fritadeira. Passa. Isso aqui é um forte de vantagem. Não, porque todo mundo fala que não é faxineiro, que tem que ter uma pessoa só pra faxina.
Cada um ajuda no que pode, entendeu? Não tem horário de almoço, não tem horário de saída, entendeu? Não tem uniforme. Se for cobrar só de funcionário, então... Ju, eu preciso dos pratos que eu pedi. Tem que esperar. Tá faltando o arroz. Tá cheio de arroz no buffet? Então serve com o arroz do buffet. Gente, precisa pensar. Tá esperando o quê? Picadinho, né? Tem também. Chicken in la panela. Ah, tá vendo? Vamos, meu povo! Olha aí. Doutor Praia. Ah, Vai colocar tudo no buffet e vai pegar no buffet. maravilha. Cuidado nessa escada ali. Olha aí, o cara não tem vergonha não. Olha aí. A lixeira que estava na cozinha suja, ela ficou aqui dentro do banho das mulheres. O cara é maluco. Com o salão lotado, a chapa do Mama Júlia fica cada vez mais quente. Figueiredo, cebolado, manda. Na hora que a gente fez os pedidos, tava indo de boa. Só que o Álvaro chega já começa a atrapalhar tudo. Essa primeira, ele ia lá, pegava os contras e entregava numa mesa aleatória. E os clientes já começavam a reclamar. Você pediu o quê? E aí? Eu já pedi. Aqui é o contra. Isso dali da chapa, tô esperando ele. Cadê a comanda dessa mesa? Foi a Carol que tirou. Mas eu sou o patrão, você que deve cuidar. Como é que você vai querer ter um restaurante se você tem uma organização dessa? Você não tem número de mesa, você não tem controle, você não tem logística. O cliente me chama a atenção, Jacan, cadê meu controle cliente? Eu vou montar. Vamos! Igual passada, ó, fez de neve. Como que ela pediu? Como que ela pediu? Escuta! Jacan gritando na minha orelha, tá nervoso. Como que ela pediu? Bem passado ao ponto. Ela pediu mal passado, cru, vermelho. O ponto da carne é o que eu aprendi sozinho. Só que como é muito aperreio, né? Correria, aí eu não deixei no ponto. É isso. Você acha que isso aqui é apresentado? Isso aqui é comida de cachorro. O bife no meio do feijão, no meio do arroz. Filé. Não, aqui... Isso aqui não é... Oh! Tá me ouvindo? Já fico desesperada. Meio com medo, já afastei um pouco. Deus me livre. Álvaro, isso aqui não é comida, gente. Não, assim é como a gente serve, padrão. Não pode ser desse jeito para mim. Eu pedi mal passado, isso aqui tá, olha, tá bem passado. E ó, tá Segura, caindo velho. fora da comida, olha aqui como tá aqui. Porque você mexeu, eu só tirei o bife Não, e botei vocês estão servindo demais, então tá separado, o meu é mal passado. Joga isso aqui tudo no lixo. O mínimo, uma pessoa deve comer bem no hoje. Arroz separado, feijão separado, do jeito que foi servido hoje no almoço. Não tem como servir separado, não tem vasilha. Mas hoje não pode servir desse jeito. Tem só comida para o Jacan? Poderia ter as bandejinhas, servir tudo separado. E como o Álvaro que controla a parte financeira, a gente não conseguiu comprar ainda. Olha essa chapa suja. Meu Deus do céu. Nunca ouvi tanto grito no meu ouvido igual o Jacan faz. Onde é que ele compra essa carne horrível? Para começar a trabalhar, não dá. Ou contra filho mal passado. Contra mal passado, de quem que era? Era isso que eu queria, obrigada, Jacan. É comida de cachorro, não é porque a comida é simples que deve ser apresentação horrível. Não dá para comer. Horrível. Ele com produto de baixa categoria, também o preço que ele vende, precisa mudar tudo, para começar de zero. Tudo. E o que já era ruim se torna ainda pior quando o Jacan vai conversar com os clientes. O que aconteceu aqui? Eu tenho cabelo no meio da farofa. Cachorrão. Cabelo dentro da farofa. Às vezes é das próprias pessoas, porque o cabelo avoa e o ambiente é livre. Você pode prestar atenção quando você come, não pode deixar o cabelo cair de sua comida? Isso você quer que eu faça?
Dava bronca para o cliente porque tem cabelo na comida dele? Tem maluco. Me desculpa. Desculpa a ela. Desculpa. Esse aqui é um cerveja, hein? Você está passando mesa por mesa? Mas tá. E o trenzinho da luz suja? Eu nunca vi. Você acha que aqui é um restaurante? Falta organizar um pouquinho mais. O quê? Falta organizar um pouco mais. Mas você é o coordenador. Você falou para mim? Da onde? Discordo do Jacan, porque a culpa não é só minha. Eu acho que cada um tem que assumir a parcela de culpa. Quero falar com todo mundo embaixo na cozinha. Todo mundo, agora. Reunião na cozinha, agora. Eu já fui já com o coração na mão. Gente, eu esperava um restaurante italiano. Não tem nada de italiano e nada de restaurante. Um desastre total. É muita vergonha. É muito lixo, desperdição. É muito falta de respeito para os clientes. É nojento. Uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Você tirou o lixo daqui e botou no banheiro das mulheres? Sem nada na cabeça. Essa cabeça é vazia. O que você achou do serviço de hoje? Vocês estão felizes? Não. Não tem comida, não tem nenhuma de mesa, não tem ponto de carne, arroz, feijão, farofa, um bife em cima. É igual se a marmita que você entregou, só que está desformada. Então vende marmita, mas fecha o restaurante. Não. A gente sabe que tem muita coisa errada, mas não esperava que fosse tanto assim. Um fracasso total, tô decepcionada comigo mesma. Quer mudar? Sim. Amanhã eu vou voltar, eu quero que seja limpo mais. Eu quero ver você cozinhar amanhã. Eu quero comida boa. Tá certo? Certo. Tchau. Vergonha. Falei pra você que tem que ter massa, que tem que ter as coisas, não tem nada. Não passou Não tanta tem vergonha. talher, não tem copo, não sabe servir, a gente também não sabe nenhuma. Pior que o que ele falou é certo. É a marmita no prato. Você transformou o buffet na marmita. Amanhã a gente tem que fazer de tudo para surpreender o Jacan. O bicho vai pegar amanhã. Ô, já tem uma semana que eu não durmo direito. Amanhã, hoje eu não vou dormir mesmo. Você é muito exigente com ele, o que é uma mudança radical. Eu quero que amanhã seja tudo diferente. Eu quero ver cozinhar. Eu quero ver cliente feliz. Senão, não tem jeito. O Jacan é a nossa última salvação. Se não for ele, a gente vai fechar as portas.